Bom dia, quase boa tarde já. A gente vai voltar com as lives a pedido de vocês, gente. Então agora toda quarta, 11h30, vai ter live. Hoje a gente vai falar numa questão que é super frequente, recorrente, que é o melasma. Oi, Tânia, minha amiga. Então, existem muitos estudos relacionados ao melasma e hoje os estudos apontam uma série de novidades, um jeito diferente da gente ver o melasma, e isso tem impactado no tratamento do melasma. Oi, querida Tânia. E então eu vou compartilhar essas novidades com vocês, até para vocês entenderem por que determinado creme funciona, o outro não funciona, quais são os melhores tratamentos atuais para o melasma, por que às vezes a gente usa um creme que dá muito certo no início e depois o melasma volta pior. Então, muita coisa boa por aí, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é porque todo mundo acha que mancha no rosto é igual a melasma. Oi, Nathalie. Então, assim, mancha no rosto. Tem mancha no rosto, eu tenho melasma. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas manchas que não são melasma. E por que isso é importante da gente fazer diagnóstico? Porque se essa mancha não for melasma, às vezes o tratamento é diferente, você tá perdendo dinheiro e tempo e muitas dessas manchas, os tratamentos são muito mais simples. Então, vou mostrar aqui pra você, a gente separou, por exemplo, se você visse isso no seu rosto, você acharia que é melasma? Tá vendo aqui? Talvez achasse, mas não. Isso daqui chama lentigo solar. Então, são manchas que aparecem no rosto da gente, ó. Tá vendo? Manchinhas mais redondinhas que aparecem no rosto da gente. Pode aparecer no colo, pode aparecer nos braços. E melhor tratamento para lentigo solar é com laser dual mode. E às vezes você pode fazer o laser pontual. 1, 2, 3 sessões no máximo, você vai clarear o lentigo. O lentigo também está relacionado à exposição solar, mas uma exposição mais crônica. Vamos ver esse daqui, olha. Isso daqui, ele, além de ter a mancha, se a gente passar o dedo, a gente vai sentir uma certa aspereza. Eu não sei se eu aumentando eu consigo mostrar para vocês que ele tem um leve relevo. Isso aqui a gente chama de ceratose seborreica plana. Como que a gente trata a ceratose seborreica plana? Não tem nada a ver com tratamento de melasma. É só você cauterizar. Olha, isso aqui já é melasma, tá vendo? Então, o melasma é uma mancha mais difusa no centro do rosto. Ela pode pegar testa, dorso de nariz, lábio superior e ela se concentra mais aqui na região malar. Vou mostrar uma outra coisa que muita gente confunde com melasma. Isso aqui é uma pele com acne com manchas residuais. Então, essas manchas estão relacionadas às espinhas que a pele teve. A pele tem cravo, ó, tem poros dilatados, tem cravo, o cravo vira espinha, a espinha vira mancha. Como que a gente vai fazer para tratar isso? Tratando a acne. Então, não tem nada a ver com melasma. Ó, uma pele acneica. Então, cravo, espinha e mancha. Isso não é melasma. Não adianta tratar como melasma. Isso aqui, olha, são ceratoses seborreicas. Então, é muito comum na pele parda, na pele negra. Não adianta tratar como melasma. Como que você faz? Super fácil.
é só cauterizar. Isso aqui, gente, melasma. E aqui você tem várias coisas interessantes nesse melasma. Você tem a hiperpigmentação epidérmica, você vê a parte marrom. Você tem o eritema, a vermelhidão, que são os vasinhos. E você tem a hiperpigmentação dérmica. Vamos falar de tudo isso agora. E aqui, esse daqui é uma mancha que estava no rosto de uma pessoa que eu fiz uma foto dermatoscópica. Isso aqui, gente, é um câncer de pele. Ou seja, como é importante, ao invés de você ficar tratando a sua mancha, achando que é um melasma, fazer o diagnóstico correto com o dermatologista. Para isso, nós dermatologistas fazemos medicina, depois fazemos nossa especialização de 3 anos no total. Para você ter o seu título como dermatologista, são 9 anos de estudo, no mínimo. E aí, muitas vezes, você pode estar correndo risco de vida, porque você está com câncer, tratando, fazendo peeling, tratando como se fosse melasma. Então, tá. Agora vamos começar o que tem de novidade no melasma. O melasma, todo mundo sabe, essa mancha marrom acinzentada que pega principalmente testa, dorso de nariz, a bochecha, às vezes espalha para lateral, lábio superior. Na maioria das vezes a pessoa relata que pegou um sol muito forte em determinada ocasião e aí a mancha apareceu. Ele está relacionado mais à gestação, então quando você está grávida, você tem um maior risco do aparecimento do melasma. E em algumas pessoas, quando usam anticoncepcional, o anticoncepcional que tem estrogênio, também aumenta o risco de aparecer melasma. Antigamente, a gente achava que o melasma era só uma mancha. Então, o tratamento eram cremes clareadores, ácidos clareadores, a hidroquinona. Hoje, o conceito de melasma mudou totalmente. Na verdade, o melasma não começa... Cadê, Ju, aquele negocinho? Aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é um fragmento da pele gigante. Então, aqui é a epiderme, onde fica a mancha. E aqui é a derme, onde você tem os vasinhos. Antigamente, a gente achava que o melasma começava aqui em cima, gente, na epiderme. Então, os melanócitos, então essas células aqui marronzinhas, produziam melanina em função da exposição solar e aí manchava a pele. Hoje, a gente sabe que o melasma, na verdade, começa aqui, ó, na derme. Então, a primeira coisa que acontece é um estresse oxidativo. Um nome bonito, né? Mas o que significa isso? Alguma coisa faz com que sua pele, a derme, essa parte de baixo da pele, não epiderme, não tem nada ainda, não tem nenhum pigmento. Então, a coisa começa a acontecer aqui. E aí, esse estresse oxidativo vai gerar o que a gente chama de radicais livres. Esses radicais livres vão causar uma inflamação da derme. Quais são os possíveis estresses oxidativos? Vamos lá. O principal, mais conhecido, é o sol, forma muito radical livre. Mas a gente viu agora com o Covid, quando a gente teve a pandemia e todo mundo ficou trancado dentro de casa, e a gente teve um aumento do número de casos, uma piora do melasma, a pessoa que já tinha melasma piorou, que na verdade o estresse em si, aumentando seus níveis de cortisol sérico, também causa esse estresse oxidativo na derme, provocando formação de radicais livres e essa inflamação. Então vamos lá, aconteceu essa inflamação, mas não fica vermelho, inchado, nada. É uma inflamação que a gente chama de subclínica. Essa inflamação,
aqui vai fazer primeiro com que seus vasinhos dilatem. Então, a primeira percepção que a gente tem do melasma é que a gente começa a ficar com muitos vasinhos no rosto. Aí, essa inflamação vai ativar essas celulosinhas que são chamadas de melanócitos, e os melanócitos vão aumentar a produção de melanina, provocando o aparecimento da mancha. E desse jeito, se você começa a pensar como acontece o melasma, a gente entende por que a hidroquinona não deve ser usada, ou porque quando ela é usada, ela provoca rebote. A hidroquinona foi um produto usado por muitos anos para tratamento do melasma, porque ela tem um poder de clarear muito grande. Só que o que acontece? A hidroquinona também é irritante. Então, você usava ela, você clareava, mas ela aumenta o estresse oxidativo, a formação de radicais livres que estão acontecendo dentro da derme. E se lembra que eu falei que é a causa inicial do melasma? E aí, quando você tira a hidroquinona, o que acontece? O estresse está super alto, volta a estimular a produção de melanina e seu melasma volta ainda pior. E quando se fazia a combinação perfeita que a gente achava, que era chamada de fórmula tríplice, a chance de piora do melasma ainda aumentava mais ainda, porque a fórmula tríplice, a gente tem o ácido retinóico, que causa a longo prazo vasodilatação. Então, os vasinhos ficam aparentes. Se lembra que eu falei para vocês que primeiro começa com estresse oxidativo, depois a gente vem formação dos vasos para ativar a melanina para produzir a mancha? Então, quando você usava o retinóico, você potencializava o efeito clareador da hidroquinona, mas em compensação, você piorava os vasos. Tirou o retinóico, piora. E por último, a gente tinha o cortisol, também aumentando a degradação do colágeno, e isso a gente viu que também participa diretamente no aparecimento do melasma. Outra coisa que eu acho super importante de vocês entenderem é que o melasma, ele começa na derme com a inflamação. Você tem a formação dos vasinhos, você tem a inflamação ativando a produção da melanina, você tem a formação da melanina na epiderme. Então, o pigmento, ele é depositado nessa camadinha aqui. Só que, à medida que o tempo vai passando, esse pigmento, ele vai decantando. Se lembra como a decantação, assim, que vai caindo? Então, ele vai saindo da epiderme e entrando na derme. Como que a gente sabe clinicamente que esse pigmento está na derme ou na epiderme? Eu vou mostrar a foto de novo do melasma para vocês notarem. Ó, vamos ver aqui. Aqui em cima a gente tem um pigmento mais marronzinho. Esse é um pigmento superficial. No meio, deixa eu ver se eu consigo segurar. Patrícia, ajuda aqui a segurar o tablet pra mim, por favor. Tá, então aqui, a Patrícia tá ajudando. Deixa eu botar aqui pra você. Então, aqui, ó, gente, você vê? Isso é o melasma. Aqui você tem um pigmento marrom, pigmento superficial. Aqui você já percebe os vasos. Você tem um leve eritema, ó. E aqui o pigmento está mais acinzentado. Isso é sinal que o pigmento já decantou e atingiu a derme. Quando esse pigmento vai aprofundando, cada vez seu melasma fica mais difícil de ser tratado. Muito bem, eu falei muita coisa ruim, muita coisa difícil, muita coisa complicada. Agora vamos aos novos tratamentos. Então, entendido isso, a gente começa a
compreender que o primeiro passo para você ter sucesso no tratamento do melasma é você tratar a causa. Onde está a causa? Está na derme. Então você tem que melhorar essa derme. De que forma você melhora essa derme? Com ativos que estimulem colágeno, com ativos que têm ação anti-inflamatória e com tratamentos que estimulem colágeno e também têm ação anti-inflamatória. Então vamos lá. Qual é o primeiro ativo da linha Doutora Simone Beauty que tem ação anti-inflamatória? A loção Beauty Tonic. O que ela tem nela? Ela tem a niacinamida, que é uma molécula que está muito em moda, mas é uma molécula super antiga e agora está voltando super na moda pela ação anti-inflamatória. Ela tem a vitamina C, que tem ação antioxidante, ou seja, ela vai degradar os radicais livres formados pela ação dessas várias ação da oxidativa, né? Dessa formação oxidativa. Então você tem. E aqui a gente também tem o ácido hialurônico para hidratar a pele. Então uma loção tônica muito diferente de qualquer loção tônica que você vai achar no mercado. Eu acho que não existe, eu não conheço. Se alguém conhece alguma que tem esses 3 elementos, manda para mim. Mas assim, eu desconheço. E eu quis fazer essa loção porque justamente eu não conseguia nada no mercado que tivesse esses 3 ativos, que são 3 ativos fundamentais, não só para quem tem melasma, mas também para quem tem acne inflamatória, para quem tem rosácea. Então qualquer doença relacionada ao estresse oxidativo, a gente tem que ter esses 3 elementos. A gente tem que ter a niacinamida para acalmar. A gente tem que ter a vitamina C para diminuir ou degradar os radicais livres. E a gente tem que ter o ácido hialurônico para hidratar. A hidratação da pele também leva a pele a ficar mais calma, mais tranquila, menos irritada. Você vê que quando sua pele está muito seca, ela coça. Se tiver muito ressecada, coça pra caramba. Se seu lábio tiver muito ressecado, ele machuca, inflama. Então a hidratação, principalmente com ácido hialurônico, que é um hidratante que ele entra na pele, ele puxa a água para dentro da pele e ele deixa a derme hidratada, ele tem esse efeito calmante, então é fundamental. Doutora Simone, pediram para repetir o nome da loção. O nome da loção tá aqui, ó, gente, é Beauty Tonic, tá? Ela é simplesmente maravilhosa, maravilhosa. E não tem nada igual. Se vocês conseguirem alguma coisa igual essa, com esses 3 ativos, vocês enviem pra mim, que eu até gostaria de conhecer também. A segunda coisa, então, a gente tem que melhorar a derme. A gente tem que fazer esses vasinhos fecharem. A gente tem que reestruturar a derme. A gente está começando a falar do início do melasma. A gente está preocupada com o clareamento da mancha. Claro, a gente tem que também clarear a mancha. Mas se a gente não atuar nesse fator que começa, ela substitui a vitamina C, não. A gente vai usar também a vitamina C para o clareamento do melasma, tá? Mas ela vai ajudar. Então, assim, se a gente tá querendo falar do tratamento real do melasma consistente e duradouro, a gente tem que começar. Estou usando o Yalu BC. Gente, depois no final eu vou responder todo mundo, tá bom? Elas estão anotando. Então vamos lá, para não perder, senão a minha cabeça, né? Então, segunda coisa super importante para a gente tratar o melasma: o revitalizante facial. O revitalizante facial tem o Matrixil,
tem o retinol e tem o alfarbutin. Então vamos lá. Matrixil estimula a remodelação do colágeno, então vai reestruturar a sua derme. Retinol, doutora, você não acabou de falar que o ácido retinóico piora a mancha? O ácido retinóico, o retinol é um derivado suave, ele vai estimular o colágeno, vai estimular a renovação da epiderme, mas sem causar inflamação. Por isso que é importante o retinol e não o ácido retinóico. E o alfarbutin é um clareador suave. Então a gente está falando de reestruturação de derme. Em relação aos tratamentos, que eu acho maravilhoso. Agora a gente começa o tratamento do melasma injetando bioestimulador de colágeno. Então isso muda tudo, tudo. Então aquela mancha, aquela área que não respondia, passa a responder, porque você está atuando na base do melasma. Então você começa o tratamento aplicando bioestimulador do colágeno. Qual que eu gosto? Eu gosto do Radiesse. Outra coisa, em relação ao tratamento, a gente vai usar laser. E aí eu vou explicar como o laser atua também. Mas a mancha tá lá. A gente vai esperar o colágeno formar para um dia a mancha clarear? Não, a gente quer ver resultado também. Então, para a gente ver resultado, a gente não vai usar hidroquinona, não vai usar a fórmula tríplice, não vai cair nessa tentação. Por quê? Porque ela dá um resultado muito rápido, mas quando volta pior. Então a gente vai ter um pouco mais de paciência e vai usar o sérum clareador da linha Doutora Simone Beauty. O que tem nele? Tem 7 ativos diferentes. Por quê? Para formar a melanina, a gente viu que tem aquela alteração da derme, com formação de radicais livres, inflamação, vasodilatação, formação secundária da melanina. Mas na formação de melanina existe o que a gente chama de cascata de formação da melanina. Então tem várias enzimas que são ativadas dentro do melanócito para até finalizar com a produção do pigmento. Então é uma coisa super complexa, gente. Quando a gente fala de ativos clareadores, é importante que você tenha ativos que atuem em cada momento da formação da cascata de melanina. E é isso que o sérum clareador tem. Então ele vai atuar em cada enzima que é importante para formar a melanina. Então ele vai bloquear as diferentes enzimas, e ele também tem o ácido tranexâmico que vai atuar lá dentro na derme, na inflamação vascular. Então hoje a gente sabe que é importante também atuar em inflamação vascular. E para atuar nessa inflamação vascular, muitas vezes a gente tem que tomar remedinho. Não é remédio, são remédios naturais que eu gosto muito, que tem muito estudo já relacionado ao polipódio leucotomos e o piquenogenol, que na verdade são medicamentos usados para varizes e que se viu que tem ação no colágeno, no melasma. E aí, quando a gente começa a entender a fisiopatogenia do melasma, a gente começa a entender também por que determinadas coisas pioram o melasma. Então vamos lá. O sol, por que piora o melasma? Primeiro, porque ele ativa a produção de melanina. E segundo, porque ele é um fator de estresse oxidativo na derme, formação de radicais livres. Pílula anticoncepcional, por que piora o melasma ou faz o melasma aparecer? Porque causa aparecimentos de vasos no rosto. E os vasinhos do rosto inflamam, provocam o estresse oxidativo que vai causar o melasma.
Uso de anticoncepcional contendo estrogênio, igual à gravidez. Você vai ter aparecimento de vasinhos. Então, gravidez, aparecimento de vasos. Na gravidez, você também tem o hormônio de crescimento, que chama growth hormone, que está muito alto, mas que é muito semelhante em forma com o hormônio estimulador da melanina. Por isso que seu seio, o mamilo fica mais escuro, por isso que aparece aquela linha escura, as virilhas. Então tem áreas do corpo que escurecem. Então na gravidez você tem o aparecimento de vasos no rosto, você tem o estresse da gravidez, né, com vários hormônios, e você tem um aumento do MSH, que é o hormônio estimulador da melanina. Tudo isso favorecendo o aparecimento do melasma. Então, durante a sua gestação, você pode e deve usar alguns ativos. Quais são os ativos permitidos para ser usado na gestação? De longe, o melhor tratamento para você evitar melasma ou melasma durante a gestação é o sérum renovador. Não tem clareador, tem alguns clareadores que não são permitidos. Então, revitalizante não pode, porque tem retinol, então não pode. Mas no sérum renovador, a gente tem ácido glicólico e vitamina C, que são 2 ativos que vão ajudar o clareamento do seu melasma, ou vão impedir que ele apareça, ou vão impedir que ele piore, sem risco nenhum, liberado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para uso em gestante. Então, gravidez, isso. Você pode também usar ele para o tratamento do melasma. E aí a gente falando um pouquinho do ácido glicólico, o ácido glicólico, assim como o sérum clareador, vai atuar mais na superfície da pele. A gente sabe que existem alguns pigmentos que estão na epiderme. O ácido glicólico vai atuar nesses pigmentos da epiderme, eliminando esses pigmentos, tá bom? Então você vai ter a atuação do retinol mais profundamente remodelando a derme. Você vai ter a atuação dos vários ácidos impedindo a formação da melanina nas várias áreas. Você vai ter os ácidos que vão atuar nos vasos. Você vai ter os medicamentos orais que vão atuar na inflamação. Você vai ter o bioestimulador, é muita informação, né, gente? Vai ter o bioestimulador de colágeno remodelando a derme. E agora a gente vai falar um pouco do laser. Quais são os lasers ideais para o melasma? A gente sabe que se a gente agredir demais essa pele, o que vai acontecer? O estresse oxidativo, e aí você vai ter toda a cascata de novo com a piora do melasma. Inicialmente você até melhora, mas depois piora. Então, o ideal é que seja um laser que ele é brando, ou seja, provoca muito pouca inflamação. É um laser que vai remodelar o colágeno. O laser ProDip é o laser ideal para quem tem melasma, porque ele vai remodelar o colágeno. Segunda coisa que ele vai fazer, na hora que você faz as picadinhas do laser, ele cria pequenos canais. Com isso, você pode pingar produtos clareadores que vão penetrar mais profundamente, pegando aquele pigmento que já decantou para a derme. Então, o pigmento que já chegou na derme, você vai usar o que a gente chama de drug delivery. Então, você, com o laser ProDip, você vai atuar mais profundamente. Você vai remodelar toda a derme, você vai melhorar a parte dos vasos. Você pode associar ao laser ProDip, principalmente se você vê que tem vasinhos maiores, um laser chamado Long Pulse, que é um laser de 1064 nanômetros, que vai pegar os vasinhos, porque a esclerose desses vasinhos no rosto é super importante para o tratamento do melasma, mas principalmente para evitar que ele recidive. E por último, a gente pode associar peelings
mais suaves, aqueles peelings que vão tirar aquela camadinha epidérmica que é onde tem aquele pigmento mais marronzinho. Então você vai atuar em todas as diferentes etapas da formação do melasma. Você vai atuar nos diferentes níveis do melasma e vai atuar de diferentes frentes para conseguir o clareamento do melasma. Mas é simples, todo mundo vai clarear? Infelizmente não. O melasma, ele é muito individual. A gente hoje tem muito mais estudos, a gente conhece muito mais. Hoje a gente tem muito mais propriedade para tratar melasma, então é claro que as respostas vão vir com mais certeza. Mas à medida que o tempo vai passando e principalmente as pessoas que vão fazendo tentativas de clareamentos com peelings muito fortes, ou com a fórmula tríplice, ou com hidroquinona, e vai falhando, esse pigmento que vai caindo dentro da derme e vai decantando, ele vai ficando cada vez mais profundo e cada vez mais difícil de ser retirado. Por isso, se você tem um melasma, procure o mais rápido possível o dermatologista para iniciar. Ele é quem mais conhece disso. Porque muitas vezes a gente vai para uma clínica, um não médico, e aí ele não vai saber sequer fazer diagnóstico daquela mancha. Então, às vezes, gente, essa mancha que você está tratando com melasma, vou voltar aqui, pode ser um câncer. Olha aqui, é uma mancha. E na dermatoscopia eu descobri que era um câncer. Adianta eu fazer laser? Não. Adianta eu tratar com vários cremes? Não. Eu tenho, nesse caso, que fazer cirurgia. Eu tenho que tirar o câncer, tá? Então, vamos dar uma pincelada de novo. E agora na live, né? Começa a valer os cupons de desconto. Então, todo mundo tava me pedindo a live por causa dos cupons de desconto. É claro que é legal, porque vocês têm mais informação. E é uma informação que eu acho que é baseado em estudo científico, que é muito legal. Eu costumo falar que nas internet, nas redes sociais, a gente até tem muita informação, mas tem pouco conhecimento, né? Porque para ter conhecimento, o profissional tem que se aprofundar muito, tem que estudar muito. E é isso que eu procuro trazer para vocês. Então vamos lá. Kit para quem tem melasma. Pode ser, Patrícia? Todo mundo tá perguntando. Então lá. Primeiro, vamos começar. Sabonete com ácido glicólico. Por que o sabonete com ácido glicólico? Primeiro, ele é esfoliante. Ele vai tirar a camada córnea. Com isso, você já tira o pigmento que estava na camada córnea. Então, você já começa a clarear seu melasma. Segundo, ele não resseca a pele. Então, ele não vai causar um estresse oxidativo. Ele hidrata. Então, vai dar aquela acalmada na tua pele. Terceiro, como ele faz essa esfoliação química bem suave, ele favorece a entrada dos cremes que vêm a seguir para o tratamento do pigmento, do estresse oxidativo, para o tratamento para produzir colágeno. Então, ele vai abrir a pele para receber todos aqueles produtos que a gente quer que penetre, não só na epiderme, mas também na derme. Então, começamos o tratamento. Primeira fase, sabonete com ácido glicólico. Segunda coisa que eu falei, que é super importante, a loção Beauty Tonic. Por quê? Niacinamida, tratando o estresse oxidativo. Vitamina C, diminuindo a produção de radicais livres e eliminando os radicais livres já. E, de novo, o ácido hialurônico. Então, a gente hidratou a pele superficialmente com ácido glicólico e hidratou profundamente com ácido hialurônico. Sua pele está hidratadíssima, ela está calma, ela está tranquila, pele hidratada é boa. O Ju tá rindo aqui. Mas gente, pele hidratada é o que todo mundo quer.
E pele hidratada, quando a gente tem a pele hidratada, a gente não tem melasma, a gente não tem mancha, a gente não tem ruga, a gente não tem a pele bonita, né? Todo mundo quer aquela pele de glow? É o glow, famoso glow, tá aqui. Segunda coisa que a gente vai fazer, a gente vai tratar com a vitamina C, que pode ser usando o sérum renovador, que aí é o que eu mais indico para quem tem melasma, porque a gente vai ter a ação do ácido glicólico e da vitamina C. Mas, se você é uma pessoa como eu, que se expõe muito ao sol, ou seja, você faz esporte ao ar livre, você gosta de ir à praia, você tem o melasma, e você não quer abrir mão, aí, ao invés do sérum renovador, a gente vai precisar de um antioxidante mais forte. Então, vai ser a vitamina C a 20%, porque você tem muita formação de radicais livres. E aí, eu tenho que bloquear, eu tenho que eliminar, eu tenho que ter vitamina C para eliminar esses radicais livres. Então, a gente vai usar. Então, pessoa que trabalha pega pouco sol, igual eu venho daqui para renovador. Pessoa que vai muito à praia ou pega muito sol, a vitamina C, tá bom? O sérum clareador, você vai ter que usar. Cadê o sérum clareador? Perdi aqui. Da frente. Sérum clareador, porque você quer clarear o melasma. Então não adianta só a gente estar tratando lá e esquecendo de clarear a mancha. O principal é o clareamento de mancha. Então, o sérum clareador. Então, como que a gente vai fazer? Lavou com sabonete, passou a loção tônica, passou a vitamina C pura ou a vitamina C com glicólico pela manhã. À noite, lavou com sabonete, passou a loção tônica, passou o revitalizante facial, porque a gente quer remodelação de colágeno, a gente quer atuar na derme. E passou o sérum clareador, porque a gente vai usar à noite para clarear a pele. De manhã por cima, seja do sérum renovador, seja da vitamina C, a gente vai passar filtro solar. E o filtro solar, gente, aqui é muito importante. A gente entender que para melasma, mais importante que o fator de proteção solar, a não ser que você esteja se expondo ao sol, o mais importante é ele ter cor de base. Ou você pode até substituir o seu filtro solar, se seu melasma for muito pigmentado, por uma base com filtro solar, para ele ter uma cobertura maior. Por quê? Porque no início, quando você vai formar o melasma, o raio principal é a ultravioleta, porque o ultravioleta B e A são os que causam o estresse oxidativo, tá bom? Então, o início do melasma, a gente precisa de ultravioleta. Então, o filtro solar tem que ser anti-UVA, anti-UVB. Mas, depois que o melasma já está formado, esse pigmento é sensível a qualquer luz. Então, a luz do computador, a luz da luminária, a luz dos refletores, a qualquer luz. Qualquer luz vai fazer com que o pigmento, a melanina que já está formada, escureça. E aí, para a gente bloquear a luz visível, a gente precisa de tonalizante, a gente precisa de maquiagem. Filtro solar transparente não impede a luz visível. Então, se você já tem o melasma, isso é importante a gente esclarecer. Se você não tem o melasma, não tem problema. A luz visível não vai causar o melasma, mas se você já tem o melasma, a luz visível vai piorar, vai fazer com que ele escureça mais. Então, se a gente está fazendo tudo isso para melhorar seu melasma, você também tem que usar a maquiagem. Então, para quem tem melasma, para quem vem para consulta comigo para tratar melasma, eu falo, gente, para você é mais importante uma base com filtro do que um filtro com base. Porque normalmente as bases têm cobertura maior.
Então, só para vocês entenderem, eu tenho melasma, meu melasma está totalmente controlado, meu melasma é nessa lateral e eu prefiro usar filtro, base com filtro. Para mim, eu acho que a proteção é maior, porque eu pego muito pouco sol, só aquela horinha que eu ando na lagoa, e a maior parte do meu dia eu fico dentro do escritório e o que tem mais é luz visível. Então, para mim, é mais importante eu fazer o bloqueio da luz visível do que do ultravioleta. Por isso, eu dou preferência para base com filtro. E hoje a gente tem bases de inúmeros preços, inúmeras qualidades, né? E todas elas com filtro solar. A maioria, na verdade, a base é um filtro físico, né? Independente dela dizer ou não que tem filtro físico, ela é um filtro físico, né? Então vamos lá, vamos às perguntas. Acho que eu já falei pra caramba, acho que todo mundo entendeu, né? Mas importante, eu vou colocar nos stories os kits que você tá anunciando Isso, aí, então, nos stories, acabando a live, Patrícia vai colocar pra facilitar você, que é muita informação, eu sei, os kits que eu indiquei. Segunda coisa que eu pleitei pra vocês, como eu quero tratar os melasmas, deixar todo mundo bonita, que eu sei assim, pele é uma coisa que é impressionante, tá, gente? Parece uma bobagem, mas eu sei, eu já tive melasma e eu sei o quanto isso impacta na nossa autoestima. Tem gente que tem melasma que não vai à praia há anos, porque, sabe, essas manchas nos fazem nos sentir tão feia, tão mal, tão de mal com o espelho. Então, a gente conseguir clarear o melasma, cara, é fantástico. Eu acho que ontem mesmo eu tava atendendo uma paciente que já tem melasma há anos. E na hora que a gente mudou o jeito de ver o melasma, a gente começou a fazer outras coisas de remodelação de derme, foi assim um diferencial, uma linha divisória no resultado, e ela estava super feliz, sem nada no rosto para eu poder até ver, né? E assim, o melasma muito pouco perceptível. Você vê pelo semblante da pessoa como muda, como ela fica feliz, né? E como a pessoa fica triste quando tem essa mancha. Então pode parecer uma besteira para quem não tem, mas para quem tem é realmente um sofrimento, eu acho. Olha, a Jo Barcelos, ela colocou assim: minhas pacientes desenvolveram melasma no lado onde atende o celular. Tem alguma relação? Jo, eu acho que não tem nenhuma estudo, mas provavelmente deve ter, né? A fricção, então a gente sabe que a fricção e a radiação mesmo do celular provavelmente vai causar o estresse oxidativo que a gente está falando, que é o início da formação do melasma. Então, por exemplo, durante a pandemia, a gente ficou dentro de casa, né? Todo mundo recluso. Para nós dermatologistas, a primeira coisa que a gente pensou, o melasma não vai acabar, né? Vai clarear muito, e piorou. Porque as pessoas ficaram super estressadas, alta produção de cortisol. O cortisol é um hormônio que causa estresse oxidativo e as pessoas tiveram aparecimento de melasma ou com um melasma muito pior. Usando filtro solar, inclusive, dentro de casa. Fala. Olha, a Meli mandou assim: você já viu a máscara de arroz que estão fazendo para clarear o melasma? O que você acha? Máscara de arroz. Máscara de arroz, você fala assim, que fazia antigamente, que era tipo você... Triturar o arroz, né? Coava o arroz, né? Olha, eu acho pouco provável, né? Ele vai fazer aquela camadinha fina, aquela película fina, e você vai ter a impressão que clareou o arroz, mas não tem nenhum estudo. Geralmente ele era usado muito antigamente, no tempo da nossa avó, tataravó, que não existia hipoglós, para assadura, né? Então era essa a indicação. Então eu acho que assim, o arroz, quando você lava, inclusive, sai aquele caldinho branco, aquela poeirinha, e realmente você vai passar, vai funcionar como, acho que talvez como um pó, né, Patrícia? Um pó.
dizem também a associação do ácido cólico, mas você não tem a certeza. O problema, assim, gente, é que muitas vezes as pessoas adoram esses produtos. Vou passar máscara de tomate, vou amassar o tomate, vou passar na cara que tem licopeno. Eu vou passar máscara de arroz que tem o que? Ácido cólico, mas é muito diferente. Quando você tem o produto in natura, você não sabe a quantidade de ácido cólico que tem, se esse ácido cólico tá de uma forma que ele consiga penetrar na pele, porque tem isso, por exemplo, a vitamina C. Se você espremer uma laranja e passar na pele, essa vitamina C não vai penetrar na pele. Porque ela é uma vitamina que ela dissolve só na água. E a pele, ela tem uma barreira lipídica que impede a penetração de qualquer coisa que seja dissolvida na água. Então, quando a gente fala de creme com vitamina C, a gente fala de vitamina C nano encapsulada. Então, ela tem que estar dentro de uma cápsula de gordura para conseguir penetrar a barreira epidérmica. E aí sim, lá na derme, a cápsula abre e joga a vitamina C na derme. Então tem toda uma tecnologia por trás dos produtos, né? Não é só o ativo. E a concentração? Qual concentração que tem? Então, acho pouco provável. E não existem estudos nenhum. Então, a gente está aqui falando de medicina baseada em evidência. Mais uma. Lesinha o nome. Queria saber se para mancha de acne a hidroquinona é válida ou a mesma coisa que o Não. No caso da acne, você não teria o problema do melasma, né? Do estresse oxidativo piorando. Não teria. Mas a mancha da acne, na verdade, é uma resposta inflamatória. Então, é outro tipo de mancha. E normalmente ela responde muito bem ao tratamento da acne. Então, se você usa o Roacutan, se você usa ativos que vão limpar sua pele, vão tirar o cravo, vão desinflamar a espinha, se você faz tratamento com laser, com peeling, na hora que você for melhorando a sua acne, a mancha, o organismo mesmo vai clareando essa mancha. Mas se teria algum problema usar a hidroquinona? Não teria. Eu acho que não ajudaria muito, porque o pigmento da acne é um pigmento mais profundo, entende? Janaína mandou assim: tenho uma filha com 6 anos, pele muito clara. Qual marca de filtro solar posso comprar para ela? 6 anos a gente indica filtro para criança, que já é próprio para criança, tá? Então pode ser qualquer marca, pode ser Sandão, Coppertone, Nivea, vai ter sempre assim, Sandão Kids, Coppertone Baby. Então são filtros para criança. Até porque o filtro de criança ele tem uma série de verificações pela Anvisa que podem ser usados na criança. Ele tem uma aderência maior, ele é mais resistente à água, tem uma série de determinações que a Anvisa é obrigatório seguir. Filtro, inclusive, para você conseguir selo da Anvisa é muito difícil. Então, normalmente os filtros são uma coisa que são muito verificadas pela Anvisa. Você pode ter muita tranquilidade se tiver o selo da Anvisa, se estiver sendo vendido em farmácias normais, é um filtro que é muito seguro. A Maria falou assim: doutora, estou usando o Yalu B5 e o Blancy e não estou vendo resultado. Então, Yalu B5 a gente está atuando só na hidratação da pele, tá bom? O B, ele é o pantenol. Então ele tem a mesma ação da niacinamida. Então você estaria com hidratação e também estaria com ação anti-inflamatória. E o Blancy, ele tem ativos clareadores. Mas a gente precisa também ativar colágeno. Às vezes você precisa fazer procedimentos que vão melhorar o seu colágeno, diminuir vasos, remodelar a pele. Então só os produtos às vezes não vão funcionar.
eles vão melhorar um pouquinho. E de novo, lembrando, depende do tipo de melasma. Então, se for melasma epidérmica, aquele marronzinho, talvez só os produtos e o filtro solar clareie bastante. Mas se você já tiver uma fase inflamatória maior, você vai ter que entrar com medicação oral, vai ter que fazer bioestimulador, vai ter que fazer laser para resolver essa fase inflamatória. E também, se você tiver um pigmento mais profundo, aí você tem que fazer o bioestimulador de colágeno e o laser. É isso, temos... Foi isso, gente? Gostaram da live? Fala aqui se vocês gostaram. Tivemos uma sugestão para a próxima live para o tema desodorante. Então, a gente anota, vamos anotar. Desodorante? Isso, cuidado com as axilas, é bem legal. Tá legal, podemos fazer. É uma coisa bem interessante, acho que é pouco abordada. Isso. Vou fazer, então a próxima live fica desodorantes. Então, pra gente falar de clareamento, de cheirinho ruim, de peridrose, desodorantes legais. E aí, tá ativado agora por 24 horas, tá? Então, o que é que tá ativado? Vamos lá. 10% nos produtos da linha, usando o cupom que a gente vai colocar logo a seguida, tá bom? Faltou, a Dani falou, faltou minha pergunta. Qual foi a pergunta, Dani? Dani, deixa eu ver. E aí, uma novidade que a gente vem trazendo esse ano, que a gente vai ter também desconto nos tratamentos. Então vamos lá, Patrícia vai falar do desconto do tratamento. A Débora Gonçalves também falou, a minha também faltou. O descontão do tratamento é o seguinte. Se lembra que eu falei que a gente começa agora o tratamento do melasma fazendo o quê? Bioestimulador de colágeno. Então, 24 horas somente, cupom de desconto por bioestimulador de colágeno. Uma seringa saindo de 2.800 por 2.300, R$500 de desconto, gente. 24 horas, é isso. E laser ProDip, que a gente falou, que atua tanto no pigmento superficial, quanto na remodelação de colágeno, quanto na melhora dos vasinhos, quanto criando canais para você fazer o drug delivery. Qual é o desconto do laser ProDip? O laser ProDip fechando 3 sessões, aí a gente tem dentro do e-commerce o valor das sessões, você vai ganhar o peeling. Porque você vai atuar profundamente com o ProDip e superficialmente. Peelings voltado para o tratamento do melasma, tá certo? Então são peelings clareadores, então não perca a oportunidade. Quem não teve respondido, consegue mandar de novo a pergunta? A gente tem ainda 6 minutinhos, gente. Se ainda quiserem perguntar mais alguma coisa. Eu usei um ácido, depois apareceram manchas brancas, o que será que aconteceu? Dani, provavelmente esse ácido contém hidroquinona. Verifica se não foi isso. E isso é outro problema da hidroquinona. Às vezes a hidroquinona, primeiro, ela provoca esse rebote. Segunda coisa, ela pode provocar manchas brancas. E terceira coisa, o uso crônico da hidroquinona causa o que a gente chama de ocronose. É a pigmentação que não é melanina, é um depósito de pigmento causado pela hidroquinona. E aí é muito difícil de tratar. Mais alguma pergunta, gente? O microagulhamento ele pode ser utilizado como tratamento? O microagulhamento sim, pode ser utilizado. Mas aí a função dele é só de drug delivery, tá? Ele vai remodelar um pouquinho de nada o colágeno, mas a gente não pode ser muito agressivo no microagulhamento para melasma, porque se for, na verdade, você vai aumentar o estresse oxidativo. Então, no caso do melasma, eu continuo gostando mais do laser ProDip. Mas se você só tem ele, você fazer ele para fazer o drug delivery ajuda.
o Blemish Age Defense é bom para melasma? Ele ajuda num dos fatores do melasma, que é os vasinhos. Então ele é bom. Ele sozinho não vai fazer milagre, mas ele ajuda. Ele é muito bom para rosácea, tá? Mas ele vai... A live vai ficar gravada. Vai ficar gravada. A gente sempre deixa a live gravada, porque eu acho, gente, que é muita informação realmente. E aí é legal, às vezes, vocês voltarem para tirar, rever o que foi falado, entendeu? Eu acho que é isso, né? Então, valendo, aproveitem os descontos, que estão muito bons. A gente vai colocar os descontos. Um beijo grande e semana que vem tem mais uma live.